Então, do jeito que a mídia tratou essa situação nos últimos dias? Eu fico com medo dos recortes, né? E principalmente quando você pega a menor parte para debater e deixa de ver o todo, né? A Lei Rouanet é importante, por exemplo, para a Fundação do Livre Leitura, ela é essencial. Principalmente porque até que a gente tivesse a Lei Sarney, a Lei Rouanet, a gente tivesse o PROAC, que é a isenção de ICMS no governo do Estado, até que a gente tivesse isso, nós, agentes culturais, trabalhávamos com o recurso do marketing. Era com o marketing que a gente se relacionava na empresa. Se eu tinha que pedir um patrocínio em qualquer empresa, eu me relacionava com o marketing. E esse dinheiro saía do marketing, né? Quando essas leis de incentivo elas vieram, as empresas não mais destinam pelo marketing, só pelos seus impostos, pelos seus tributos. Então, hoje, não tem mais como você conversar com uma empresa se você não tiver incentivado. Quando você vai falar de um projeto, a primeira coisa que a empresa faz para você é assim, está incentivado o seu projeto? Então, essa virou uma condição, não é mais uma opção, é uma condição. Então, belíssimos projetos só acontecem porque PROAC existe e porque a Lei Rouanet existe. Se há algum contorno indesejado com a Lei Rouanet, resolva-se o contorno, não acaba a lei. Não há necessidade de você destruir uma proposta porque no meio do caminho você tem algumas coisas que estão enviesadas, caso realmente a gente confirme que elas estejam. Então, eu acho que esse é o medo dos recortes. Se você não fizer um olhar do todo, por exemplo, todo mundo só mostrou os projetos que não eram bons que a Lei Rouanet. Ninguém falou assim, olha, tá bom, esses aqui não são bons, mas olha quantos outros projetos legais, quantas pessoas tiveram acesso à educação e cultura pela Lei Rouanet, isso não foi feito. Então esse enviesamento pode levar a míngua a uma coisa que a gente foi aprimorando. É claro, no Brasil inteiro há uma distorção imensa. Alguns estados mais localizados no norte e no nordeste do país tem uma porcentagem de 0,8% do que é captado com Lei Rouanet. Enquanto a gente tem em São Paulo 23, 32, maior é São Paulo, depois é o Rio de Janeiro, depois é Minas Gerais. E aí você vai ver, você tem a Roraima, por exemplo, num dos determinados anos não teve um pedido de projeto. Só que o problema não é só porque outros estão captando. O problema é por que alguns estados não estão nem apresentando o projeto para a Lei Rouanet. Então, a discussão precisa ser bem amplificada. Isso. E aí você tem que fazer política pública para isso. Sim, você tem que fazer política pública para todo mundo que está embaixo subir junto com os que estão lá em cima. Não pegar os que estão lá em cima e jogar ele fora. Entendeu? Foi isso que eles estão fazendo. Eles estão jogando fora quem sabe fazer, né? Ao invés de subir com os que não sabem fazer de uma certa forma. Algumas iniciativas foram tomadas, não em relação à Lei Rouanet, mas alguns editais, e a gente chegou a copiar aqui em Ribeirão Preto, de você não precisar fazer um edital escrito. De você fazer um edital verbal, que é uma forma de você trazer o analfabeto para pleitear uma determinada, né? De repente você fazer um recorte que questões tradicionais do Brasil, que questões que estão ameaçadas pontuem mais do que aquela pessoa que já tem um currículo e que tem condições de ter outros apoiadores. Criar um sistema que você equilibre isso. Mas sou absolutamente contra você pegar os que estão lá em cima, que aprenderam com os seus méritos. Dá para tirar mérito de grandes artistas que foram mencionados? Não dá. Eles são bons porque eles são bons. Chico Buarque, por exemplo. Maria Bethânia, por exemplo. Eles são bons porque eles são bons. Eles não deixam de ser bons só porque eles foram beneficiados com a Lei Rouanet. Lamentavelmente, outras pessoas deixaram de ser apoiadas porque um pouco do recurso foi para eles. Mas equilibra isso. Melhor do que você simplesmente jogar no lixo os que estão fazendo e não fazer nada para quem lá fora subir. Eu acho que esse é o equívoco do debate. Interessante pensar assim, né? A gente viu também que a mídia precisou fazer uma força-tarefa para produzir notícias, informações, e a impressão que eu tenho como jornalista é que muito ficou-se na mão dos pauteiros. A gente assistindo ao Jornal da Globo, por exemplo, alguns grandes jornais, no final da noite, ou até de madrugada, e a audiência era enorme, percebia-se nitidamente que era um pessoal que estava começando no jornalismo, porque o jornalista que se aprofunda mais no conceito de cultura, por exemplo, não dava conta de fazer todas as matérias, não é isso? E o meu medo é, eu agrado mais se eu disser o que o povo quer ouvir. Isso no jornalismo é uma crueldade imensa, porque se o povo não quiser ouvir de um jornalista, não, o Mink tem que ficar, e o jornalista não disser o Mink tem que ficar, porque ele quer dizer o que o povo quer ouvir, esse é um jornalismo muito perigoso, né? Com certeza. E aí, principalmente quem está começando, que quer agradar, que quer ter popularidade, que quer dizer realmente que as pessoas precisam ouvir, querem ouvir, não precisam, querem ouvir, e aí ele acaba desviando até a opinião dele próprio. Às vezes até ele mesmo não pensa aquilo, mas vai com a maioria, né? Então esse é um grande risco do jornalismo. Com certeza, Adriana.
Adriana, a questão dos museus agora, né? A gente está mudando de assunto rápido aqui, mas há um medo, assim, um receio, principalmente as pessoas que estão muito diretamente envolvidas com a questão dos museus no estado de São Paulo. Há mesmo um risco de que isso se perda? Como que você vê isso? Você está muito envolvida. Bem, em Ribeirão, por exemplo, a gente tem uma relação com o museu muito precária, né? Nós, por exemplo, temos 5 museus públicos, não tínhamos nenhum